Excelente, galera! Estamos aqui trazendo um relato real que aconteceu aqui comigo, com a minha esposa e os nossos 6... Meu Deus, olha ali. Os nossos 6 gatos, que um deles, inclusive, está fazendo uma participação especial aqui para vocês. Qual que foi a nossa situação? O que aconteceu na nossa história? Vou pedir para minha esposa aqui compartilhar com vocês e eu vou dando os pitacos, as opiniões juntos. Lembrando que tem que olhar pra cá, ó. Essa aqui é a câmera, tá? Não olha pra tela. Então, galera, é o seguinte. Meu se Deus. Vocês estão com dúvida de como fazer uma... Acho que eles estão passando muito na frente. Não tem problema, eles estão ouvindo. O que importa é a mensagem, né, galera? Vamos lá. Se vocês estão querendo fazer uma transição de ração, ou seja, vocês querem trocar a ração dos gatinhos de vocês, é importante que vocês saibam que tem uma maneira ideal da gente fazer isso, para que o estômago e o intestino do gatinho se adapte ao novo alimento que vai ser oferecido ao longo desse processo. Por quê? Porque se a gente vai oferecer uma ração diferente, pode ser que dê aí um desarranjo, pode ser que dê um enjoo nos primeiros momentos que ele for se alimentar dessa nova ração. E para a gente evitar esse desconforto, é importante que a gente vá fazendo essa troca de maneira gradual. Ou seja, nos primeiros dias a gente coloca um pouquinho da ração nova, mas a grande maioria ali da quantidade da ração, o gato ainda vai continuar comendo a velha. Ou seja, a gente vai aumentando a quantidade da ração nova que a gente quer oferecer aos poucos. A gente não vai simplesmente, acabou o saco antigo, a gente compra um saco novo de uma ração joga ali diferente pra ele, né? E já coloca. Porque dessa maneira o gatinho pode ter algum desconforto gastrointestinal nesse processo. E é isso que a gente quer evitar. E qual foi a história, galera? Foi exatamente isso que a Ivna já fez o resumão, né, na parte mais técnica, mas resumo da ópera. Qual que é o erro que a maioria das pessoas comete e que a gente passou exatamente por essa história? Oh, filho, meu Deus. Foi o seguinte, a gente tava acabando a ração antiga, nossa, que é a que a gente tava dando esses últimos tempos pros nossos gatos. E a gente comprou uma nova, só que atrasou a entrega. Então a gente acabou ficando sem a ração nova. Isso. Aí mora o problema. Por quê? A ração velha a gente não tinha mais em casa e a gente só tinha ração nova. E qual que é o problema? A gente não pode chegar e simplesmente oferecer para os gatos a ração nova sem fazer a transição. E essa que foi a bosta. E foi por isso que eu falei, vida, a gente precisa trazer esse conteúdo pra galera, porque é um problema real que pode acontecer com todo mundo. Né? E aí, inclusive, nesse caso, nessa ocasião, a gente comprou um saco de 1,5 kg, pequenininho, só para fazer a transição. Então, por exemplo, a gente oferecia a ração X, aí a partir do momento que ela acabou, né, a gente compra sacos de 7 kg, 7,5 kg geralmente, ou até mais, dependendo da oportunidade, a gente precisou comprar 1,5 kg da ração antiga só para esse processo de transição. Porque independentemente se tu vai trocar para uma ração melhor, de melhor qualidade, mesmo assim pode o gatinho apresentar aí algum probleminha. Então a gente se engana, né? De muitas vezes assim, vou melhorar a qualidade da ração do gato, aí a gente ofereceu abruptamente, o gato passou mal, e aí a pessoa acha, não, então é preferível aquela ração inferior lá, premium ou às vezes standard, que são de qualidades inferiores. Vou continuar oferecendo aquela ração ruim porque a super premium, a melhor de todas que tinha no mercado, que eu vi aquela influencer recomendando, aquela ração de top lá, de alta qualidade, fez mal pro meu gato. Mas não, pode ser que possa estar acontecendo essa questão aí de desregular a microbiota intestinal do gato pela falta da transição ou apresentação abrupta. Porque a transição foi feita da maneira incorreta. Exato. E não porque a ração era ruim. Ou que o gato não pode comer aquela ração por algum motivo. Tem algum alguma elemento substância ali que passa mal. Não é essa a questão. É porque a transição foi feita errada. Simples assim. Então, às vezes, as pessoas elas resolvem não dar uma ração melhor porque acham que o gato não está adaptado àquela ração ou não gostou. Quando, na realidade, a transição foi feita da forma incorreta. Isso se aplica também para sachê. Às vezes, a pessoa oferece sachê, uma quantidade muito grande, o gato come um saco de sachê, um sachêzinho inteiro, e aí passa mal, vomita. Por quê? Porque ele comeu uma grande quantidade de alimento no mesmo momento, um alimento que ele não estava acostumado. O intestino dele ainda não estava acostumado. Então, a gente sempre fala, ofereça sachê todos os dias. E se por acaso o gato apresentar aí uma diarreia, um cocôzinho mole e tudo mais, calma, não se apavora, não deixem de dar sachês por causa disso,
porque é um processo aí que às vezes pode demandar um pouco mais de cuidado e tempo, porque a gente oferece um alimento, o gato precisa ter um tempo hábil ali para que o intestino se regule, se autorregule. Então a gente tem que ter em mente oferecer alimentos saudáveis, porém que isso inclui uma ração super premium e sachês e patês saudáveis próprios para gatos. Só que a gente precisa também levar em consideração a maneira que a gente está oferecendo. Não é só o alimento por si só. Então ofereçam sachês, mas vão colocando na rotina de vocês pequenas quantidades até o gato se acostumar ali, a questão do organismo do gato se acostumar. E outra questão importante também, galera, de falar é que existe também a individualidade do animal. Então, assim como o ser humano tem a sua individualidade, então, a Ivna, por exemplo, no almoço, ela sempre pede a comida dela com lentilha. E eu sempre peço com feijão. Aí você vai dizer, por quê? Porque eu tenho as minhas individualidades. Eu prefiro feijão e ela prefere lentilha. Em esportes, a gente enxerga, né? Às vezes determinada pessoa tem uma habilidade para determinado esporte e outra tem para outro. Individualidades biológicas. A mesma coisa acontece aqui. Então, com o alimento é ainda mais, porque não tem só, no caso do esporte, a pessoa tem uma habilidade para aquilo, ela tem um gosto para aquilo. Agora, no meu caso, a alimentação é mais... da alimentação, eu adoro feijão, só que ele não me bate muito bem, dependendo da situação, da ocasião. Da forma que foi feita também. Da maneira que foi feita. Às vezes me dá estufamento, me dá gases e tudo mais, me dá um desconforto que eu prefiro evitar comer para que não tenha isso. Então, eu sabendo que o feijão é um alimento saudável, mundialmente recomendado para as pessoas consumirem, eu não consumo, prefiro consumir aqueles nutrientes importantes do feijão em outros alimentos, como é o caso da lentilha também. Então, assim, eu mesmo sabendo que o feijão, no caso, é um alimento saudável, pode ser que no meu organismo não faça bem, assim como uma ração específica pode não fazer bem para alguns gatos, especialmente para gatos que têm doença inflamatória intestinal, que ainda assim, aí nesses casos o animal tem um intestino ainda mais problemático ali, né, inflamado, ele tem uma tendência maior à inflamação. Então, no caso desses gatinhos, é importante que o veterinário esteja sempre bem atento e que vocês sigam rigorosamente as recomendações dos veterinários quando o assunto é alimentação, tá? Porque doença inflamatória intestinal é bem sério e é importante que tenha esse acompanhamento veterinário. E o que eu queria falar, galera, relacionado à individualidade biológica, é que durante essa transição que a gente deveria ter feito, mas não fez por causa do problema lá da ração antiga, é que olha só que engraçado, a gente tem 6 gatos. A gente tentou ali, óbvio, botar a ração nova para ver como é que ia ser e tudo mais. Nenhum se interessou, porque a transição não foi feita da forma correta. Mas dos nossos 6, que é o Tapioca, que é o mais tranquilão, assim, de boa, ele come qualquer coisa que bota na frente, ele comeu super de boa, sem fazer a transição. Então é importante entender também que essa individualidade existe nos felinos, principalmente porque envolve alimento, igual a Ivna falou. Então, pode ser que você não precise passar por toda essa transição. O ideal é passar, todo mundo. Que a transição seja mais rápida. Todos precisam passar, corrigindo assim, todos precisam passar, porque isso é uma informação que está escrita no rótulo. Mas vão ter gatos que ali no 4º dia já vão estar comendo só a ração nova. Isso. Só que outros vão precisar, às vezes, de semanas, mais de 10 dias, para conseguir realmente comer aquela ração de uma maneira mais fluida, assim, porque os gatos, de modo geral, eles são bem seletivos, né? Sim. Então, tu oferece uma comida muito diferente e eles se negam a comer, ficam um tempo sem comer, às vezes, né? Ficam 1, 2 refeições sem comer. E a gente sabe que pro gato isso é muito ruim, eles têm bastante possibilidade de ter a lipidose hepática, que é uma doença que fica todo o metabolismo das gorduras fica comprometido. Então, ele pode ter um problema bem sério, bem agudo, por conta dessa alimentação falha. Então é importante a gente deixar bem claro que gatos são seletivos, têm individualidade biológica envolvida nesse processo, mas que se a gente não tomar cuidado, pode também dar outros problemas metabólicos no bichinho por a gente não saber, porque não é todo mundo que fala por aí que a gente tem que fazer uma troca gradual de ração, né? Às vezes as pessoas compram a granel, a galera pequenos quilos, assim, tipo 1 quilo de uma, aí mês que vem compra outro, aí cada mês tá dando uma ração diferente pro gato. E aí isso pode ser um problema. E é importante, galera, entender que muita gente vai falar, tá, mas eu não tenho dinheiro para comprar as melhores rações. A gente entende porque cada pessoa tem a sua realidade. Mas o que é importante destacar é que, independente da sua condição financeira, no momento da transição, faça de maneira gradual,
tudo certinho, não faça uma troca abrupta. Por mais que seu gato tenha essa individualidade biológica de ser tranquilo, mas mesmo assim faça de forma gradual, porque é importante com relação ao metabolismo do animal, né? E outra coisa que eu queria também falar, Vida, aqui que eu anotei nos tópicos pra gente não fugir, é um questionamento que muita gente faz falando, beleza, então se a minha ração, se a outra ração que eu posso trocar, ela pode fazer mal pro meu gato, se eu fizer rápida, né, de forma abrupta, e alguns não vão se adaptar, ou demoram muito para se adaptar, então eu vou deixar para sempre a mesma ração de sempre, eu não vou trocar, vou manter na mesma. Mas tem um problema nisso, né? Até para manter o intestino sempre acostumado com aquele alimento. Mas isso não é uma verdade, isso é um mito, porque imagina só, a gente está deixando a alimentação do gato bastante monótona, e eu sou contra a monotonia na vida do gato em todos os aspectos, né? Acredito que ele também concorde fielmente em relação a isso. Porque a gente tira completamente o controle do gato em relação a todas as coisas que ele vai fazer. Ele não pode escolher absolutamente nada quando ele está dentro da nossa casa. E aí a gente determina que é tipo o pai mandão, né? O pai mandão que dá ordem e quer tudo que seja do jeito dele. Exato. A gente vai determinar que a vida inteira aquele gato vai comer só um determinado tipo de ração. Isso é um problema porque se a gente quer que o nosso gato viva longos anos, a gente vai ter que ir trocando a ração minimamente conforme a idade do gato. Então, se ele é filhote, vai ser filhote, depois castrado, depois sênior, depois geriátrico, enfim. Ou então, se ele for um gato, não for um gatinho saudável, ter ali suas comorbidades, eventualmente ele vai ter que comer uma ração para doença renal, uma ração para doenças, respiratórias, enfim, qualquer uma ração hipoalergênica. Então, ele vai ao longo do tempo provavelmente precisar de rações diferentes. Então, a gente determinar que o gato fique condicionado a comer só uma ração, além da monotonia da alimentação, né, de obrigar o gato a comer sempre a mesma coisa, a gente ainda está deixando ele cada vez mais seletivo. Então, numa eventualidade que ele vai no veterinário, o veterinário acha que ele está gordinho, que a gente vai ter que mudar a ração para uma ração para gatos obesos, por exemplo, ele não vai aceitar. Então, esse tratamento, para começar, já com a questão nutricional, já vai ser um desafio. Então, na minha opinião, é bastante importante a gente pensar a respeito disso, de que a gente dificilmente vai conseguir, de fato, manter aquele gato com uma ração só. Então, tudo que vai ajudar a gente a fazer esse gato ser mais tolerante à mudança vai ser bom para a saúde dele e para o bem-estar dele também. Então, assim, saúde não quer dizer... física, né, fisiológica e mental também, né? Mental também. Porque a gente quer oferecer tudo de bom e do melhor para o nosso gato. Se a gente sai do veterinário já não conseguindo fazer o mínimo, que é mudar a ração do gato, e às vezes eventualmente não conseguir medicar ele, né? Para um tratamento. Para um tratamento que às vezes é a longo prazo, a gente se frustra. Né? A gente se frustra pela incapacidade de conseguir fazer as coisas da maneira que o veterinário recomendou. Então eu acho bastante importante a gente não ter isso na cabeça de que, já que a transição para outra ração pode ser um problema, então não vou mudar, vou deixar sempre assim. Eu sou de uma ideia de que é importante a gente mudar eventualmente até pelo menos o sabor. A gente pode manter ali a linha, né, a linha Super Premium, que é a melhor que tem. A gente mantém a linha Super Premium, mas varia os sabores dentro de uma mesma marca. Porque a gente considera que os substratos e os produtos que estão sendo utilizados naquela ração de uma mesma marca, elas têm a mesma origem, né? Aqueles alimentos têm a mesma origem. Então, teoricamente, não vai fazer mal para o gato a gente mudar os sabores dessa ração de uma mesma marca. Então, se a gente puder, a gente tenta escolher mudar sabor dentro de uma mesma linha, uma mesma marca, que a tendência é que tenha uma troca menos abrupta, né? Então, a gente pode começar já a pensar a respeito disso. Isso, claro, que sempre levando em consideração a individualidade biológica, as necessidades nutricionais individuais do gato e também as recomendações nutricionais que o veterinário vai passar para cada gato. Aqui em casa, a gente tem 3 rações aqui que os nossos gatos comem, né? Uma é para gatos obesos, outra é para gato filhote e outro gatos adultos castrados. Então, a gente tem essa dinâmica aí bem específica aqui em casa, porque são muitos gatos e cada um tem a
a sua necessidade nutricional Específica. específica. E depois a gente até vai trazer vídeo, pessoal, do porquê que a gente tem um gato obeso. Não é porque a gente deixa o gato largado, ele só come e não faz nada e não faz brincadeira de forma alguma. A nossa gata, no caso, ela é obesa porque ela tem um problema respiratório, tá? Então a ração que ela come é uma ração que acaba que deixa ela com alguns colaterais de ter muita fome, meio ansiosa pra comer e tal. Remédio, né? E remédio também, ela toma remédio pra bronquite. Então acaba que a consequência natural é essa questão Ganho de peso. de ganho de peso. E galera, você... Mas esse é um assunto Comenta- bem interessante, a gente vai falar isso em outros vídeos. inclusive, comente aqui embaixo a sua opinião. Na realidade, sua opinião não. Eu quero saber se você já passou por algum problema relacionado à transição do alimento do seu gato. Coloca aqui embaixo o seu relato que a gente pode depois ler ele e, inclusive, marcar um ao vivo ou até fazer um vídeo comentando sobre esse assunto e trazendo algumas opiniões e análises também sobre a situação pontual que vocês vão trazer aqui nos comentários. Porque também a gente gosta de ver os comentários para aprender. Tem muita coisa que vocês trazem de informação que a gente consegue utilizar no nosso repertório aqui individual. Então, galera, fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever aqui caso vocês queiram ter acesso a mais conteúdos de gatos e também o canal da minha esposa. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, para você acompanhar por lá também. Falaram dela e aí ela não vai aparecer. Essa é a nossa gatinha acima do peso. Mas ela é Ela maravilhosa. ela é querida, ela é especial e ela é tudo de bom. E come ração Beijo, pra obesidade. galera. Beijo.